pinturas românticas às pinturas barrocas. Vamos falar um pouquinho sobre algumas das pinturas mais importantes do barroco, que ajudam a gente a entender um pouco mais o movimento, depois da vinheta. Oi, sou Amanda aqui novamente no Arte para Você. E já que eu já fiz um vídeo sobre algumas das pinturas mais importantes do romantismo, depois de ter feito um vídeo sobre o movimento, eu também tenho um vídeo sobre a arte barroca, e então agora eu vou fazer uma sequência igual, falando sobre algumas das obras mais importantes do barroco que ajudam a gente a visualizar, entender, compreender melhor o movimento. Quando a gente vê as obras, a gente entende melhor do que o movimento está falando, o que ele se propõe, o que ele quer dizer. Mas, como sempre, antes de entrar nas obras, vou pedir que vocês deixem o like, assinem o canal para ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas, ajuda a dar uma força aqui. E se vocês já tiverem feito, eu acredito que já fizeram, vamos então falar um pouco mais sobre algumas dessas obras barrocas que ajudam a gente a compreender melhor o movimento, esse movimento com tanto peso. As pinturas barrocas são algumas das obras mais notáveis de todos os tempos, uma vez que vários dos artistas desse movimento são conhecidos e reconhecidos como alguns dos mais fabulosos pintores de todos os tempos. O movimento barroco se estendeu ali durante o século XVI e o XVII, quando a Igreja Católica experimentou, vivenciou o que muitos enxergam como um revival, um reavivamento da inclinação artística que era direcionada para retratar alguns dos mais importantes e conhecidos momentos da fé cristã em trabalhos artísticos. E as pinturas barrocas, na verdade, consistem de um grande arco, um grande guarda-chuva de estilos diferentes que acabam fazendo parte do que a gente entende o movimento barroco como um todo. E essas pinturas eram frequentemente caracterizadas pelo nível extremo de dramatização de certos eventos, ao mesmo tempo que incorporavam um nível altíssimo de realismo e detalhes extremamente realistas, assim como contrastes muito dramáticos entre luz e escuridão. Muitos dos maiores pintores barrocos são até hoje considerados alguns dos maiores pintores de todos os tempos, e alguns dos das maiores obras-primas do barroco são ainda hoje consideradas algumas das maiores obras de todos os tempos, inclusive a número 1 desta lista aqui, que é a número 1 das grandes obras-primas da humanidade, de acordo com muita gente, e talvez eu. Aqui estão, então, algumas das obras mais importantes de todos os tempos do barroco, começando com As Meninas, do Velázquez. Eu falei que a número 1 desta lista era muito possivelmente a obra de arte número 1 de todos os tempos da história da humanidade. Vi esta obra agora em fevereiro, lá no Museu do Prado, em Madrid, e realmente essa obra não foi a primeira vez que eu a vi, mas tinha um bom tempo que eu não a via pessoalmente, e o impacto dela realmente é assim uma coisa assombrosa, chocante, é uma experiência, é uma vivência, é um choque. E o Velázquez era realmente um grande mestre quando se tratava de pintar pessoas, retratos e temas que capturassem a personalidade de cada pessoa representada no seu trabalho. E esse era o caso do seu trabalho Las Meninas, de 1656. E essa obra mostra a família real espanhola reunida no Real Alcázar de Madrid. Essa pintura é largamente reconhecida por suas características únicas, pois mostra a família real numa luz muito mais simpática do que muitas das pinturas individuais de sua época e muitas das pinturas que eram conhecidas nos círculos da alta nobreza espanhola daquela época. Nessa pintura, a gente vê uma menina jovem, que é a infanta Margarita, que era filha do rei Filipe IV da Espanha, e ela estava sendo vestida e entretida por alguns membros ali da corte. O Velázquez também decidiu incluir a si próprio no trabalho, enquanto ele está ali representado atrás de uma grande tela, obra que tem muitos elementos, é uma obra extremamente complexa, porque ela tem todo um jogo de espelhos ali nela mesma. Eu tenho um vídeo só sobre as meninas, vou deixar linkado aqui nos cards. É muito complexo falar
como eu tô falando de um vídeo de muitas obras, não é para ficar falando só das meninas aqui, porque as meninas é talvez a obra de arte mais complexa de todos os tempos, assim, né? Se não for a mais, é uma das 3 mais. Então teria que falar muito só dela, até por todo esse jogo, ele inclui a gente na pintura, você pode levar um espelho e tentar colocar. É uma obra, é muito, muito complexa. Tem todo esse jogo matemático de todas essas pessoas, a posição de cada uma, quem tá onde, o que a gente vê, o que ele tá vendo, o que tá vendo do outro lado. Enfim, é um banho de geometria. Então eu vou deixar o vídeo aqui linkado para quem quiser saber mais especificamente sobre as meninas, que né, não é à toa que essa obra ocupa o lugar que ela ocupa no imaginário aí mundial, né, no imaginário do mundo aí, no inconsciente coletivo da humanidade, porque ela merece mesmo. A próxima é a Ronda Noturna do Rembrandt. É considerado um dos maiores e mais famosos artistas barrocos da história, e esse seu trabalho, chamado A Ronda Noturna, né, The Night Watch, foi pintado em 1642 e apresenta uma ocasião bastante tensa quando o capitão Frans Bannekock é visto liderando os seus soldados holandeses ao longo da cidade durante uma campanha militar. Esse trabalho tinha sido originalmente comissionado pelo próprio capitão e a intenção era que ela comemorasse e celebrasse os seus valentes soldados que foram muito bem sucedidos durante as batalhas do meio do século XVII. A pintura é conhecida pelo seu tamanho gigantesco, assim como pelo alto contraste entre luz e sombra usado para retratar os momentos muito tensos pelos quais os soldados passavam marchando sempre pelas cidades, estando prontos para batalhas que poderiam começar a qualquer momento. Esse trabalho especificamente é celebrado como uma das maiores pinturas da Era de Ouro holandesa e talvez considerada a maior das pinturas do Rembrandt de toda a sua carreira, e isso não é pouca coisa. Allegory of War, Alegoria da Guerra, do Jan Bruegel, o Jovem. A Guerra dos 30 Anos na Europa foi uma época em que várias batalhas militares simplesmente destruíram cidades inteiras ao longo do continente, matando mais de 8 milhões de pessoas, de acordo com a maioria dos historiadores. O Jan Bruegel, o Jovem, pintou o que muitos consideram hoje uma das mais famosas pinturas barrocas de todos os tempos, conhecido como Alegoria da Guerra. Essa pintura foi criada por volta de 1640, já no final dessa longa guerra, e muitos dos civis da Europa estão simplesmente esgotados dos últimos 30 anos de guerra e da destruição simplesmente terrível que foi consequência do conflito. Essa tela está cheia de armas, espadas e crânios, o que estão aí, né, sem a menor dúvida, para simbolizar o nível extremo de guerra, de morte e destruição que a guerra tinha trazido para as populações da Europa durante esse tempo. Os animais retratados aqui nessa pintura, todos eles animais representando símbolos do zodíaco, estão aqui para representar o fato de que a guerra era responsável por destruir toda e qualquer coisa durante o seu caminho. Uma das mulheres sabinas, do Nicolas Poussin, é um exemplo de que nem todas as obras barrocas pintadas representavam ocasiões religiosas ou eventos presentes. O trabalho do Poussin, A Abdução das Mulheres Sabinas, era uma que representava uma história que era tema de um evento bastante conhecido da mitologia romana. Ela foi feita em 1634 e é bastante reconhecida pelo altíssimo elemento de drama e as cores vibrantes que aparecem na pintura. O trabalho do Poussin mostra uma história envolvendo as mulheres sabinas sendo convidadas para um festival onde os homens romanos tinham a intenção de forçosamente as tomá-las como suas esposas. Essa pintura mostra o exato momento na história romana em que o líder da nação, Rômulo, deu sinal para que levassem as mulheres levantando a sua capa. O chamado de São Mateus, de Caravaggio era conhecido pela história como um dos mais fabulosos, incríveis pintores que trabalhavam com luz e sombra de uma forma que simplesmente mais ninguém conseguia. Este seu trabalho intitulado O Chamado de São Mateus, era um desses trabalhos que ilustra o seu incrível e inigualável comando dos contrastes de luz e sombra. Pintada em 1600, essa que é uma das pinturas mais famosas de Caravaggio, mostra o momento exato em que Jesus Cristo,
o seu futuro apóstolo para levantar-se daquela mesa onde ele coletava impostos e o seguir em uma longa jornada rumo à verdade e à descoberta da vontade de Deus para toda a humanidade. É claro que o tema do trabalho é parte da razão pela qual tantos consideram essa pintura, né, como tão extraordinária, mas também é claro devido ao inigualável atenção do Caravaggio ao detalhe em cada aspecto do seu trabalho. Uma próxima, a Educação da Princesa, de Rubens. O Rubens era, né, um pintor flamenco muito famoso, conhecido por suas cenas de aspecto religioso ou mitológico e pela ilustração dessas histórias e episódios que eram muito conhecidas pela população da sua época. Esse trabalho, chamado A Educação da Princesa, foi pintado em algum momento entre 1622 e 25, não se sabe a data exata, e é conhecido como uma das maiores obras-primas barrocas de todos os tempos. Essa pintura mostra a Marie de Médicis, que está sendo ajudada em sua busca por sabedoria e conhecimento por 3 deuses mitológicos, Apolo, Hermes e Atena. Os três deuses estão aqui supostamente para instruí-la nos mais importantes aspectos de seus deveres e funções como rainha e estão, né, fornecendo a ela e estão dando a ela lições que seriam da maior importância para o seu papel e a sua função. Já teve uma do mais jovem, agora tem uma do mais velho. The Entry of Animals into Noah's Ark, a entrada dos animais na Arca de Noé, do Jan Bruegel, agora o mais velho. E muitos dos mais notáveis pintores barrocos eram conhecidos por sua atenção ao detalhe no que diz respeito a pintar várias cenas mitológicas, de histórias mitológicas ou religiosas e também de tradições. O Jan Bruegel, o mais velho, foi celebrado por seus esforços em fazer isso em uma única pintura, conhecida como a Entrada dos Animais na Arca de Noé. Essa aqui foi pintada em 1613 e apresenta a incrível história de Noé liderando, né, os animais em sua imensa arca, que foi construída para abrigar os animais até que a fúria de Deus passasse e que a água das enchentes e a chuva passasse. Essa pintura, realmente, ela é notável, o extremo nível de atenção para cada menor detalhe, de cada um dos animais, de cada um dos elementos, até o menor de todos os pássaros. Julgamento de Pares, também do Rubens. Essa, na verdade, é uma série de pinturas conhecidas como Julgamento de Pares e são consideradas algumas das maiores da era barroca. Então, algumas das percepções do ideal de beleza feminino representada pelas deusas Minerva, Vênus e Juno. Pintada em 1636, o Rubens também arrebenta no nível de detalhe e precisão em cada aspecto de seu trabalho, que também mostra Pares e Mercúrio sentados do outro lado da tela. A Batalha das Amazonas, de Rubens e do Jan Bruegel, o mais velho. Dois dos mais lendários, né, e importantes pintores barrocos da história, Peter Paul Rubens e Jan Bruegel, o mais velho, combinaram seus esforços para pintar uma das mais incríveis obras-primas de todos os tempos, que é a Batalha das Amazonas. Enquanto esse trabalho chegou a ser reproduzido por outros artistas, e esse tema foi pintado também por outros artistas, foram esses dois que criaram, né, essa que é a maior de todas, pintada em 1598. Essa pintura aqui apresenta aspectos similares à do Leonardo da Vinci, que também pintou uma cena na Batalha das Amazonas. O Rubens é conhecido por copiar alguns dos maiores italianos de todos os tempos, ao mesmo tempo que ele colocava o seu próprio tom, digamos assim, né, em cada uma dessas. Esse trabalho é considerado reconhecido como uma das mais antigas e mais notáveis pinturas, que é entendida como um tributo ao Leonardo, ao mesmo tempo que eles, tanto Rubens quanto Jan Bruegel, tentando se exercitar num gênero de Leonardo, ao mesmo tempo que colocando nelas o seu próprio estilo e o seu próprio twist, né, digamos assim. Foi um vídeo aqui de apresentação de algumas das obras consideradas mais importantes do Barroco. Posso trazer outras, porque né, são muitos artistas muito grandes que fizeram parte desse movimento, então é óbvio que as obras são de muito peso, literalmente, né, porque são temas, é tudo muito, muito
volumoso, assim, é muito denso, né? Tudo tem muita densidade. Posso fazer um outro e um próximo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Como sempre, peço e aceito sugestões de temas. Peço que vocês deixem o like e assinem o canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!